O Estevão, tudo bem, Estevão? Eu estou com 17 anos e com urticária colinérgica. Aumento de temperatura corporal desde março. Eu acho que eu já respondi esse. Não? Entendeu? Então foi muito próximo, muito semelhante. Eu estou com 17 anos e estou com urticária colinérgica. Aumento de temperatura corporal desde março. Aparecem manchas vermelhas e bolinhas pelo corpo inteiro. Ultimamente está pior, estou fazendo um tratamento com 2 tipos de antialérgicos. Depois que comecei a tomar eles, piorei. E vejo que nessa quarentena muitas pessoas tiveram o mesmo problema que o meu. Hoje, mesmo eu não consegui passar do portão para ir do dentista. Parece que até estou tomando agulhadas pelo corpo inteiro. Estevão, urticária colinérgica é um problema onde está muito relacionado com choque térmico, né? Ou seja, você recebe sol, frio, calor, emoção, até o choque emocional, né? Uma pancada, aí você aparece, ou pode aparecer também espontaneamente. A urticária, a gente fala muito sobre urticária aqui, sabe? A urticária, a gente começa a classificação dela em 2 tipos, né? Urticária aguda e urticária crônica. A urticária aguda, ela é de até 6 semanas. E a urticária crônica, ela é após 6 semanas. A urticária aguda não é seu caso. Você parece que você já tem há muito tempo esse problema. Então não vamos falar sobre urticária aguda não. A gente vai falar muita coisa, isso não vai acrescentar no tema. Vamos falar da urticária crônica, que parece que está relacionado contigo. A urticária crônica a gente divide em 2 tipos. A urticária com etiologia, ou seja, com causa, e a urticária sem etiologia, ou seja, a urticária sem causa. Ok? A urticária com etiologia, a urticária com causa, que tem causa definida, equivale a 40% dos pacientes, do quantitativo de pacientes. Então, 40% tem uma urticária com causa. Essa urticária com causa, ela pode estar relacionada a vários tipos de problemas, né? Desde doenças hematológicas, reumáticas, alérgicas, hormonais, tá? Câncer, doenças do sangue. Então, assim, pode ser praticamente tudo, né? E a urticária sem causa, ela sim equivaleria às chamadas urticárias crônicas espontâneas. Mais recentemente, antigamente, na minha época, nós aprendemos isso. Já estou ficando já com meus cabelos brancos. Nós aprendemos isso como urticária crônica idiopática, mas hoje o pessoal entende como urticária crônica espontânea. O interessante, eu não quero aqui em nenhum momento fechar diagnóstico para você, eu só estou te passando como é que é o processo de investigação de uma urticária. O interessante é que você entrou dentro de casa e você piorou do quadro, né? Será que tem uma causa para o teu problema? Ou seja, será que aumentando o aporte de alérgenos dentro da sua casa, nós sabemos que o ambiente que mais tem alérgeno é o ambiente dentro de casa, é um ambiente que tem ácaro, poeira, mofo, pelo de animal, mosquito, tem um monte de coisa. O ambiente do trabalho, por ter que cumprir certas exigências da vigilância sanitária, ele não tem tantos alérgenos, porque você acaba tendo que cumprir obrigatoriamente exigências de um uso de espaço comum pela vigilância sanitária. Mas quando a gente chega em casa, casa é nosso reino, né, onde a gente manda, onde nós somos os reis, nosso pequeno império, né, nosso pequeno reino. E em casa, de certa forma, a gente trata da forma como a gente bem entender, desde que não cause nenhum tipo de saúde pública para o teu vizinho, né, nenhum tipo de ameaça para o teu vizinho. Você deixa lá um monte de bagulho, bota tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia, não forra colchão e travesseiro com nada, porque a gente sabe que a maior parte dos alérgenos habitam no colchão e travesseiro, porque a gente descama a pele no colchão e travesseiro. Essa pele ela serve de alimento para o ácaro, ou seja, trocando em miúdos, a quantidade e a concentração de alérgenos é muito maior dentro de casa. O ambiente de casa é muito mais poluído do que o ambiente da rua. Então, tem esse fator interessante. Será que essa urticária não tem um componente alérgico importante e já é mediado, até pelo próprio ácaro que você inala, né? O que você pode já ir fazendo, Estevão, que não vai te fazer mal nenhum, é você fazer o controle ambiental da sua casa, tá?
você justamente forrar o colchão travesseiro, retirar tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia. Existem vários vídeos nossos, bota assim, controle de ambiente para pacientes alérgicos. Brasil sem alergia. Pode botar no Google, como pode botar também no próprio YouTube. Você vai encontrar vários vídeos, inclusive um da Ana Maria Braga, que esteve no nosso projeto e que, de certa forma, fez uma reportagem muito boa sobre essa questão dos alérgenos. E lá está explicado direitinho o que tem que ser feito. Então faça isso. Faça isso. Controle ambiental para pacientes alérgicos. Tá? Agora é lógico que podem ser outras situações. Né? Uma segunda hipótese, né? Sabe que em medicina a gente não faz diagnóstico sem encontrar as possibilidades diagnósticas, né? As hipóteses diagnósticas. Né? Ninguém consegue fazer diagnóstico em medicina com um diagnóstico com uma possibilidade só. Então a gente coloca vários. Então, assim, o que está afetando muita gente nesse período de quarentena é a questão psíquica também, psicológica. Será que essa sua urticária colinérgica, ela seja uma urticária crônica espontânea, ou seja, esteja relacionada com 60% dos quadros que a gente não consegue fazer o diagnóstico da causa, e ela seja uma doença de caráter psicossomático? Pode ser. Não tem gente que quando fica nervosa, angustiada, depressiva, ansiosa, tem diarreia, palpitação, tem insônia, tem dor no estômago, tal. Por que não pode ter também urticária? Ou seja, a pele ser um órgão de choque e a pessoa está desenvolvendo uma doença psicossomática. Pode ser também. Nada disso aqui é diagnóstico, tá, Estevam? A única coisa que eu posso falar para você, com certeza para você já ir fazendo, é o controle de ambiente, que mal não vai fazer, só vai te fazer bem e para sua família. Mas o resto tudo são hipóteses, suposições, probabilidades, entendeu? O diagnóstico é feito com o médico. Eu sou médico, mas aqui YouTube não é espaço para diagnóstico. YouTube é espaço para compartilhamento de informações e para melhora do conhecimento geral. Então, nada disso aqui é diagnóstico. A gente só está conversando, batendo bate-papo para que você procure um atendimento do médico, você chega no médico e até ajude o médico a ter as informações que ele precisa ter, entendeu? Então, será que não é uma doença psicossomática? Pode ser, mas é importante nós descartarmos todas as possibilidades diagnósticas e depois, aí você fala dos 2 remédios que você usou, né, os 2 antihistamínicos. Você fala assim, estou fazendo o tratamento com 2 tipos de antialérgicos e não está melhorando, só está piorando e tal. A primeira coisa que você tem que fazer é descartar aqueles 40% que tem causa. Tá? Descartando os 40% que tem causa, ou seja, faz um screening geral do seu corpo, vê o que você tem, alguma doença reumática, inflamatória, blá, blá. Não é exame, não. Quando eu falo assim, vou pedir vários exames, não é isso. É você se consultar com o médico, muita coisa pode ser descartada somente com a história clínica, com o exame físico e com o anamnese que o médico vai fazer. Mas, certamente muitos exames serão necessários serem solicitados. Descartando tudo isso, aqueles 40%, a gente passa para a segunda fase, ou seja, não é nada, não tem absolutamente nada, é um paciente com urticária crônica espontânea ou paciente com urticária crônica idiopática. O que fazer agora? Fazer o seguinte, tem protocolos, né? Acredito que esses 2 tipos de antialérgicos têm sido prescritos por um médico. Você tem um protocolo mais antigo, que é um protocolo que até eu uso, eu gosto mais de usar, que é o protocolo da associação de medicamentos. Eu não estou estimulando você a associar medicamento, nem vou dizer quais são os medicamentos que você vai utilizar. Eu estou falando de associação de medicamentos. Medicamento da classe H1, associado com medicamento da classe H2, associado com medicamento antileucotrieno. Você vê que eu estou falando termo técnico só porque eu não quero te dar nome de medicamento, nada. Eu não te oriento a se automedicar, que é perigoso. Você pode morrer por causa disso. Então, associar um antidepressivo tricíclico, entendeu? Que tem ação contra a urticária. Aí você deve seguir esse protocolo de associações, ou o protocolo mais novo, que eu não sigo, eu sigo o antigo, que é um protocolo de você aumentar, às vezes, 3, 4, 5 vezes a dose, dependendo do antihistamínico de última geração, mas isso aí o médico que vai fazer. Tem um protocolo que acredita mais na monoterapia, que é um protocolo mais novo, mas não é porque é mais novo que é melhor, tá? Porque ele pode ser derrubado no futuro, e tem um protocolo mais tradicional que acredita justamente na associação de medicamentos. Muito bem. Passando por todo esse processo, Estevam, você entendeu como é que é complicado? Aí a gente entra, não melhorei com nada, doutor, fiz associação de antihistamínico H1, fiz associação de antihistamínico H2,
fiz associação de antileucotrienos, fiz associação de antidepressivo tricíclico, fiz corticoide oral, apesar que a gente não recomenda o uso frequente por causa do efeito rebote, mas fiz, que o médico indicou, só está piorando a minha situação, entendeu? Tal. O que fazer agora? Existe um tratamento, depois que você passou por tudo isso, eu te expliquei, e existe o chamado anticorpo quimérico, anticorpo humanizado, monoclonal, que é produzido por um mieloma. Esse anticorpo, ele, de certa forma, ele pode ser utilizado no tratamento de inúmeros tipos de doenças de caráter imunológico, dentre elas a urticária crônica espontânea de difícil controle, né? O nome do anticorpo, esse eu posso dizer, porque você não vai conseguir comprar isso na farmácia. O nome do anticorpo é justamente o omalizumab. O omalizumab, ele é o Xolair. Esse omalizumab é um anticorpo monoclonal, humanizado, onde você tem parte do anticorpo de animal e parte do humano, mas preponderando mais de 90% humano. Essa questão de ser do animal é porque se não tiver uma parte do animal, não se consegue produzir ele, porque é justamente uma célula híbrida que produz, um mieloma híbrido que produz isso. Esse anticorpo então pode ser utilizado para bloquear o anticorpo IgE e tem sido utilizado com bastante sucesso, mas sempre seguindo os protocolos, para paciente com urticária crônica espontânea e para paciente com asma grave de difícil controle também, tá bom? Então, existe esperança no fim do túnel. O que você precisa é justamente procurar um especialista, o especialista, de certa forma, seguir o protocolo de abordagem e, seguindo todo esse protocolo que eu te falei, aí sim, depois você tentar, como última tentativa, o anticorpo monoclonal. Eu, bem da verdade, acredito que o anticorpo monoclonal ele já é uma evolução imensa da medicina e vai ser mais e mais utilizado, porque cada dia que passa está se mostrando sua eficácia e segurança também. Tá? É um remédio realmente que causa efeitos colaterais muito bem suportados e que tem uma segurança importante, pelo menos nesse curto período. É lógico que precisa de pelo menos mais uma década da gente utilizando esse tipo de medicamento, uma farmacovigilância bastante importante para que nós possamos entender se é um remédio realmente a longo prazo extremamente seguro. Mas a princípio mostra que é seguro e mostra que todos que estão utilizando passou por todas as fases clínicas, né? Fase 1, 2, 3, tal, já está regulamentado por várias agências internacionais de regulamentação de remédio e, de certa forma, está mostrando a princípio ser realmente um remédio muito seguro. A gente só vai ter certeza absoluta mesmo depois do uso após 10 anos, mas o benefício que os pacientes estão encontrando utilizando ele é muito maior do que você continuar sofrendo com essa questão da urticária, tá bom? Estevão, espero ter... Aqui é um espaço mesmo que a gente fala muita coisa, é um espaço que tem espaço à vontade, muito tempo para falar, é um espaço de conhecimento, então eu não vou abaixar o meu nível de explicação. Eu sempre junto explicações técnicas com explicações leigas, para que mesmo o paciente leigo ele tenha um conhecimento técnico razoável para que ele possa então entender da sua doença e sempre buscar um médico que vai ter então o discernimento de entender o que fazer nesse caso, tá bom? Um abraço, Estevão, obrigado pela sua pergunta.